Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao canal Ela Com Você. Eu sou a pastora Elana Gomes e estou aqui para conversar com você a respeito do seu, do meu, do nosso deserto. Bem, se você já é inscrito nesse canal, já vai dando o seu like, já vai deixando o seu joinha aí, tá? Já vai dizendo pro YouTube que você gostou, né? Que você é assinante desse canal e que você tá feliz em estar aqui. Se você não é assinante, ativa o sininho, tá? Que você vai passar a receber toda vez que a gente fizer um vídeo aqui no canal. Você vai ser informado pelo próprio YouTube, tá bom? É isso que acontece quando você ativa todas aí no canal do YouTube. Bem, é com grande alegria que eu tô aqui hoje, mais uma manhã, né? Ou tarde ou noite na presença de Deus, né? Você também é nosso convidado para passar esses minutinhos aqui com a gente, falando a respeito do reino, a respeito de tudo aquilo que o Senhor trouxe para a minha vida, tudo aquilo que Ele trouxe para as nossas vidas, né? E passando por esses momentos que eu tenho passado dividido com vocês em relação à cirurgia que eu fiz, a histerectomia, né? A retirada do útero. Enquanto isso, a gente tem bastante tempo para conversar, não é uma cirurgia fácil. A posição tem que ser trocada a cada 10 minutos. Você não pode ficar o tempo todo sentado, não pode ficar deitado, tem que estar sempre em movimento. Não aguenta ficar em pé, não aguenta ficar sentado. Então, algumas coisas que a gente faz desencadeiam uma dor muito profunda, né? Mas eu creio que, para a honra e glória do Senhor, dentro de alguns dias, né? Vai passando um mês, quando fizer 30 dias eu vou estar melhor e eu vou conseguir me movimentar mais, né? Todo momento de paralisação na nossa vida é um momento de reflexão. E parar neste momento para mim me fez refletir muito a respeito da minha vida, a respeito, né, dos desertos que já enfrentei, né, e de desertos ainda desconhecidos, né, que certamente virão na minha vida e na vida de vocês também. A gente sempre fala que o cristão ele sempre vai passar pelo deserto, né? São desertos diferentes, de situações diferentes, né? Mas nesses dias eu tenho lido bastante, porque você não pode fazer quase nada, então você tem que ler, né? Ler, estudar um pouco, se colocar na presença de Deus, orar, fazer aquilo que é permitido, né? Para que a gente também fique bem, com a mente boa, né? Que o corpo já não tá muito bom. Se você deixar a mente cair, você vai ficar entrando em parafuso, porque a limitação, ela faz a gente ficar, às vezes, chateado, né? E pensando nisso, eu estava falando sobre isso comigo mesmo aqui na minha mente, escrevi algumas coisas sobre a paralisação, né? Igualmente, quando a gente cai no deserto, quando a gente descobre um adultério, quando a gente entra numa crise conjugal muito forte a respeito de que não vai mais dar certo, não vamos estar juntos, não vamos mais estar na caminhada, eu acho que a gente fica da mesma maneira como eu me encontro agora. A gente é parcialmente paralisado. A mente tá boa e o corpo não pode funcionar. No caso das emoções, que são o que acontece com a gente, né? Quando a gente é acometido por essas situações, justamente faz o contrário. O seu corpo continua bom, o seu corpo não tem nada de ruim, mas a sua mente ela trava, né? E falando sobre isso, o que eu gostaria de falar com vocês hoje é sobre como destravar a sua mente em relação àquilo que você deve fazer dentro do deserto, diante da traição, diante de uma descoberta que você não queria descobrir, né? De uma falência de uma empresa, de uma doença, né? Que é no caso o que aconteceu comigo. Então eu creio que nós temos que entender como é que a gente precisa funcionar nesse momento em que tudo parece desmoronar, em que você é cometido por essa informação. Normalmente aqui no grupo, né? Casamento Restaurado Projeto de Deus, as meninas vêm com uma pergunta que eu tenho observado que é bem frequente, sobre como você vai saber se você deve lutar ainda, né? Agora há pouco mesmo eu estava lendo, uma pessoa tá chateada demais porque o esposo tá com uma amante, não assume que tem amante para ela, mas fica postando foto, a amante está grávida, postando foto de ultrassom no status, postando fotos de roupa de criança, essas coisas. Quer dizer,
Isso é humilhação, né? Mas você precisa saber, né? Destrava sua mente. Qual é o seu objetivo? Foco no que você quer. Então, as perguntas, elas vão vir de acordo com o que você vai andando. Conforme você caminha nesse deserto, você vai entender o que é para você fazer. E não é um momento fácil, porque você vai precisar de ter intimidade com Deus, vai precisar ouvir a voz do Espírito Santo falando dentro do seu coração. E eu creio que uma das coisas mais difíceis nesse momento é a mente ficar boa. Como eu falei, eu tô com a mente boa, mas o meu corpo ele tá limitado. Nesse momento que você souber desse assunto, que você tiver essas notícias, pode ter sido mandado embora do trabalho, pode ter sido uma traição, pode ter sido uma morte de um familiar, do pai, da mãe, alguém querido, e você se encontra nesse momento, você vai ter raiva, você vai ter tristeza, você vai querer matar porque é o sentimento que dá, gente, é de vingança. E a gente nesse momento tá num temporal. E você no temporal não pensa que a melhor ideia do mundo, né? Ah, fulano, né? Não. Ou quando não é com você mesma. A sensação é de que acabou, de que o mundo desabou e você ficou lá. Então, como que você vai conseguir destravar, né, esse momento que é como se desse um stop ali na sua vida, em que você paralisa. Eu escuto relatos de 2, 3, 4 dias, a pessoa fala, eu fiquei dentro de casa parada e não consegui falar, não consegui andar, eu mal arrumava a casa, eu mal penteava o meu cabelo. Tem gente que entra em estado de depressão, é um quadro clínico, né? Não vai ser uma depressão constatada, mas ela entra como se fosse num quadro de depressão. Fica estatelada, tem gente que fica em cima da cama, fica com dor de cabeça, e é algo sério. Então, como que eu vou destravar essa crise, esse momento, ou mesmo depois que passa esse momento tão surreal que a gente não entende, que é a descoberta, que é os acontecimentos sendo relatados, como eu disse, desemprego, morte, adultério, essa fatalidade, vamos chamar assim, na sua vida, e você precisa seguir. Vamos lá. Pode ser também que aconteça essa tomada de decisão no momento em que você já passou por essa fase e você não entende se você precisa lutar, né, por esse cônjuge, querer seu casamento de volta, querer lutar por ele, porque às vezes eu tive um relato essa semana triste, a beça. Um homem que, além de humilhar a mulher, né, com amantes na rua, ele humilhava psicologicamente. E essa mulher se sentiu bem depois que ele foi embora. E ela ficou assim, e aí eu vou lutar para que ele volte e eu vou passar por aquilo? E a gente estava conversando. E eu estava explicando a ela, falei, não, você não precisa, mas parece que eu estou pecando. Eu falei, não, você não está pecando. O que ele fazia era errado, você tem que se conscientizar. Então, o que eu oriento vocês para se destravar nesse momento? Converse com pessoas que possam te orientar à luz da palavra de Deus. Nós somos cristãos. Se você tem um terapeuta, né, um psicanalista, né, algumas pessoas vão recorrer ao psicólogo, mas se na sua igreja tem alguém que é conselheiro, alguém que orienta, né, o seu pastor, eu não sei como funciona o seu ministério, pode ser que essa pessoa consiga, você precisa conversar com alguém para você ouvir, às vezes vai ser o pai, às vezes vai ser a mãe, às vezes vai ser a melhor amiga, alguém, mas que esteja à luz da palavra de Deus para te orientar, porque é um momento muito decisivo, tanto esse de que você descobriu o que você vai fazer, né? Lá nos vídeos eu falo, descobri que ele tem amante, joga as coisas dele fora, arruma as malas dele, o que eu faço? Né? Fuço no telefone, a gente tem vários vídeos explicando. Então você tem uma decisão a ser tomada nesse momento, que é o quê? Saber qual vai ser o próximo passo. A primeira coisa, se você conseguir, é você se colocar diante do altar de Deus, é você orar. Se você conseguir se manter conectado com o mundo espiritual, se você conseguir ficar espiritualmente ligado ao Espírito Santo de Deus, você vai ser dirigido. Quem vai dirigir seus passos é o Espírito Santo de Deus. Mas se houver necessidade da intervenção de uma outra pessoa, de uma segunda pessoa, né? Terceira eu digo porque Deus está presente, né? O Espírito Santo está presente. De uma pessoa no mundo físico, não tenha vergonha. Peça socorro, peça ajuda, ore primeiro, né? Discirna, peça para Deus estar te mostrando quem seria essa pessoa que vai te ajudar, que vai te orientar, para que você faça as coisas com consciência, porque a mente ela fica tão turbada, o coração fica tão triste,
A nuvem, ela é tão negra que a gente não consegue enxergar nada na frente da gente. E algumas decisões são tomadas de maneira errada por conta da aflição que você tem naquele momento. Então eu quero te orientar da seguinte maneira: se for a primeira fase, se for a primeira parte, aonde você está vendo as coisas acontecer, nada do que você fizer naquele momento vai desfazer o que já está feito, tá? Eu sempre falo isso. O que você pode fazer agora vai mudar o que está acontecendo? Não vai mudar. Se ele tem amante, a história já aconteceu. Se ele engravidou, o filho vai continuar na barriga. Se ele saiu da sua casa, ele vai continuar. Se a pessoa volta, naquele momento, se a pessoa volta, não muda nada. Pelo contrário, pode voltar e encontrar você de uma maneira despreparada, desprotegida, e você fazer o quê? Arrumar mais confusão, porque a boca fala que o coração tá cheio. Nessa hora, seu coração vai estar cheio de raiva, vai estar cheio de dor, vai estar cheio de vontade de se vingar. Nessa hora, seu coração não vai querer paz e alegria. A verdade é essa. Nós temos que ser verdadeiros, né? De acordo com a palavra de Deus, as coisas vão acontecer. E você é um ser humano normal, e isso é normal. É difícil alguém entrar numa crise, seja ela qual for, né? Vai sofrer um luto controlado, é difícil, gente. Então, a primeira base, a primeira base que você vai passar, a primeira fundamentação que você precisa ter, viva o momento. Olhe para as situações, olhe para as circunstâncias. Tente entender o que está acontecendo. Não pergunta o porquê que está acontecendo, mas tente entender o que aconteceu, o que aconteceu, o que está acontecendo na minha vida. Agora, perguntar o porquê, eu fui culpada, isso não resolve, tá? Eu sei que é difícil falar, mas tente se organizar mentalmente para você seguir. Tem mulher que fica com o filho fica sem ir para a escola, fica sem comer, passando mal, tem todos esses elementos, né? Tem gente que não conta para ninguém, fica escondido, sufocado. Não, você não vai sair botando no Facebook nem na rede social, né? Mas você pode ter uma pessoa para te apoiar, para conversar com você, é necessário. Quem for forte não vai precisar, mas existem pessoas que precisam de ajuda e isso é normal. A segunda coisa que eu quero dizer para você, feito isso, reconhecido o que você está passando, o que você está vivendo, escolha quem você vai chamar para orar com você, conversar com você, fazer companhia a você, te orientar, se é de dentro da igreja, se é de casa, se é da família, se é pai, se é mãe. Você vai precisar fazer com que essa pessoa fique a par de toda a situação, do que aconteceu na sua vida, amém? E a segunda parte vai ser a parte em que você vai estar orando, você vai estar caminhando nesse deserto, você vai estar indo logo à frente já dessa situação, mas você vai precisar se orientar com Deus. E o que eu sempre digo é assim, ó, presta bem atenção. Ninguém tem como decidir isso muito rápido. 30, 40, 60 dias, às vezes até 6 meses, é muito difícil para você dizer, eu já me restaurei, estou pronto, mas não quero mais lutar. Então, a primeira parte, vamos dividir. Vamos fazer um acordo, que é um acordo bom, porque primeiro você precisa se restaurar e se encontrar com Deus. Depois de tudo isso feito, é que você vai passar para a segunda fase, onde você vai buscar a restituição, caso você ache que isso é o melhor para você, e Deus vai falar com você, né? Eu tenho um vídeo que fala que nem todos os casamentos serão restituídos. Eu explico lá algumas coisas. Alguns divórcios não serão revertidos. E isso tudo Deus vai tratar com você. Não sou eu que vou dizer, pode ir, pode seguir, pode continuar. Não, existe, você sabe que existe. Nem todos os casamentos. Agora, qual vai ser? Eu não sei, só depende da pessoa que está lutando. Só depende da história que está sendo vivida. Depende do desempenho que ela vai querer fazer mediante Deus por aquele momento, por aquele casamento, por aquele relacionamento. Se vai ser confirmado ou não. Então, sempre o primeiro aconselhamento vai ser: se restaure, viva a sua vida. A palavra diz que basta cada dia o seu próprio mal. Então, viva um dia de cada vez, né? E não se cobre de você decidir isso agora. Eu não sei se eu continuo lutando para restituir. Deixa na mão de Deus. Vai se restaurando. Vai vendo e lá no final você vai saber o que o seu coração está pedindo. O que Deus quer com você. Sabendo que existe a lei, né? A nossa lei, a lei de Deus, no caso, né? Que fala sobre se você se divorciar, sobre o novo casamento, quem pode casar, quem não pode. Tem toda uma consequência. E não é o caso de você escolher isso quando você está na primeira fase. Quando você está se restaurando, espera as coisas passar.
E as pessoas, eu falei em fase, lembrei de algo que eu quero falar. Eu sempre faço essa pergunta. Quantos anos o seu casamento viveu em inconformidade na presença de Deus? Ou seja, quantos anos você viveu fora da presença, ou mesmo dentro da presença, mas vivendo de maneira errada? Aí você escuta 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Casamentos antigos, relacionamentos antigos. E a pessoa quer que em 30 dias o Senhor restaure ela e restitua o casamento. Então a pessoa passa anos fazendo as coisas de maneira que não está de acordo com a palavra de Deus. E de repente, quer que Deus estale os dedos e que tudo volte para o lugar. Não, é um processo. E o processo ele vai sendo feito de acordo com a evolução. Não só no mundo espiritual, mas também no mundo físico. Então creia, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Um casamento de 30 anos, gente, se Deus quiser, pode acontecer. Mas às vezes é você que tem que se transformar. E não é um passe de mágica. É a sua evolução na presença de Deus. É o seu projeto sendo refeito perante a presença de Deus. Você tem que passar por um processo para ser transformado, lavado e remido no sangue de Jesus. E isso não é em 30 dias, 60 dias. Demora. Você vai nascer de novo, é nova criatura. Vai ser um servo, uma serva, nascendo na presença de Deus. Então não queira cobrar de Deus algo que você não tem que cobrar dele. E sim de você. Se esforça. Se você quer restauração logo, se esforça. Se você quer restituição logo, se esforça. Caminha no deserto, anda. Faz tudo que você não fez em 10 anos. E é assim que a palavra de Deus funciona. É desse jeito, né? Você tem que ter consciência de que Deus é um Pai de excelência. Ele vai te dar tudo o que você necessita, desde que você ofereça a Ele tudo aquilo que Ele pediu de você como filho. Né? Então você já está oferecendo tudo que Ele pediu como filho, já está fazendo tudo que Ele falou que haveria necessidade de ser feito, para você estar esperando algo em troca? Tá bom? Essa é a palavra de hoje, né? Lá em Salmos 19:34 fala que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas. As aflições dos justos. Então, pensa direitinho. Será que eu estou sendo justo perante o Senhor? Será que eu estou sendo condescendente com a palavra de Deus? Será que eu estou no caminho correto para estar já exigindo algumas coisas? Será que eu já me transformei, eu já me restaurei para estar esperando do Senhor Deus algo em troca? Será que eu sou merecedor disso que eu estou querendo cobrar dele? Tá bom? Beijo para vocês. Fique na paz do Senhor. Beijo.